Eu nunca vou esquecer o silêncio daquela noite. Não foi o silêncio comum, aquele que acontece quando uma conversa termina. Foi o tipo de silêncio que congela o ar, que faz cada pessoa na sala perceber que algo irreversível acabou de acontecer. Eu estava a menos de 3 metros de distância quando vi o chefe da máfia mais temido de São Paulo sentado em uma cadeira de couro, completamente imóvel, observando. Ele não gritou, não ameaçou, não precisou. Porque enquanto todos ao redor falavam, gesticulavam e tentavam se justificar, ele apenas observava. E foi exatamente nesse silêncio que 3 vidas foram seladas. Naquela sala, naquela noite, aprendi que o verdadeiro poder não está nas palavras, está no silêncio de quem decide. Naquele momento, ninguém percebeu, mas o silêncio dele já tinha decidido tudo. E antes de continuar, eu preciso que você entenda uma coisa. Se histórias como essa te fazem pensar antes de falar, talvez esse canal seja para você. Porque o que aconteceu naquela noite me ensinou que algumas pessoas não precisam levantar a voz para destruir mundos. Elas só precisam olhar e esperar. Meu nome é Rafael e na época dessa história eu tinha 28 anos. Trabalhava como contador freelancer, o tipo de profissional que pequenas e médias empresas contratam para resolver problemas fiscais sem fazer perguntas inconvenientes. Eu não era criminoso. Nunca fui. Mas também não era ingênuo o suficiente para não reconhecer quando um cliente estava envolvido em negócios questionáveis. E aprendi cedo que quanto menos perguntas eu fizesse, melhor seria para todo mundo. Foi essa filosofia que me manteve vivo e trabalhando por anos em uma zona cinzenta entre o legal e o ilegal. Até que conheci Marcelo. Marcelo era dono de uma cadeia de restaurantes no centro de São Paulo. Pelo menos era essa a história oficial. Na prática, seus restaurantes eram apenas fachadas sofisticadas para operações de lavagem de dinheiro. Ele trabalhava para uma organização maior, uma estrutura criminosa que controlava boa parte do tráfico, extorsão e agiotagem na região. Marcelo era charmoso, inteligente e completamente desprovido de escrúpulos. Me contratou para organizar as finanças de seus estabelecimentos de forma que tudo parecesse absolutamente legal aos olhos das autoridades. E eu fiz exatamente isso. Durante 2 anos, criei estruturas fiscais impecáveis, declarações perfeitas e documentação que resistiria a qualquer auditoria superficial. O problema começou quando Marcelo decidiu que era mais esperto que seu chefe. O homem para quem ele trabalhava era conhecido apenas como Vitor. Ninguém usava sobrenome, ninguém falava dele abertamente. Vitor controlava uma operação que movimentava milhões por mês e tinha a reputação de ser absolutamente implacável com traição. Não era o tipo de chefe que gritava ou fazia ameaças dramáticas. Era o tipo que simplesmente resolvia problemas de forma definitiva e silenciosa. Marcelo sabia disso. Todo mundo sabia. Mas ganância tem uma forma de fazer pessoas inteligentes tomarem decisões suicidas. Durante meses, Marcelo desviou dinheiro, pequenas quantias no início. Alguns milhares aqui e ali que ele acreditava passariam despercebidos em meio ao volume gigantesco de transações. Ele foi cuidadoso, criativo até. Usou contas fantasmas, empresas de fachada e transferências fracionadas. Mas não foi cuidadoso o suficiente, porque enquanto Marcelo achava que estava sendo discreto, Vitor já sabia de tudo. E simplesmente esperou, observou. Deixou Marcelo cavar seu próprio túmulo cada vez mais fundo, até que decidiu que era hora de agir. Tem pessoas que confundem silêncio com ignorância e pagam por isso com tudo que têm. Foi numa quinta-feira de novembro quando recebi a ligação. Marcelo, com voz tensa, me pediu para comparecer a uma reunião naquela noite. Disse que era urgente, que Vitor queria revisar pessoalmente alguns números. Meu estômago afundou. Sabia exatamente o que aquilo significava. Tentei recusar. Disse que poderia enviar os documentos por e-mail, mas Marcelo insistiu. Disse que minha presença era obrigatória, que não seria nada demais, que era apenas uma formalidade. Eu não acreditei em uma única palavra, mas também sabia que recusar não era opção. Então fui.
O encontro seria em um galpão na Zona Leste, o tipo de lugar que parece abandonado por fora, mas que por dentro é meticulosamente mantido. Cheguei às 8 da noite. Havia 4 carros estacionados do lado de fora, todos pretos, todos com vidros escuros. 2 homens enormes parados na porta me revistaram antes de permitir minha entrada. Levaram meu celular, minha carteira. Tudo. Me conduziram para dentro do galpão, onde havia uma sala improvisada, mesa larga de madeira, cadeiras de couro, iluminação suave. Parecia quase civilizado. Quase. Marcelo já estava lá, sentado, suando visivelmente apesar do ar-condicionado. Ao lado dele estava Lucas, seu braço direito e sócio nos negócios. Lucas era mais jovem, apenas 24 anos, arrogante e impulsivo. Do outro lado da mesa estava Vitor, e pela primeira vez entendi completamente por que as pessoas o temiam. Não era pelo tamanho, ele tinha talvez 1,70 m. Não era pela aparência ameaçadora. Parecia um empresário comum, terno escuro bem cortado, relógio discreto mas caro, cabelos grisalhos penteados com cuidado. Era pelo olhar. Pelos olhos que pareciam atravessar você, que mediam, calculavam, decidiam seu valor e seu destino sem uma única palavra. Havia outros 2 homens na sala, capangas, parados atrás de Vitor em silêncio absoluto. Não olhavam para ninguém, apenas existiam ali como lembretes silenciosos de que aquela não era uma reunião de negócios comum. Sentei-me onde me mandaram. Vitor não me cumprimentou, apenas acenou com a cabeça, um movimento quase imperceptível. Então começou a falar. Sua voz era baixa, calma, quase gentil. Ele disse que apreciava a eficiência, que valorizava a lealdade, que construiu seu negócio baseado em confiança mútua e que quando essa confiança era quebrada, não havia espaço para segundas chances. Marcelo tentou falar, tentou explicar. Vitor levantou a mão. Apenas isso, um gesto pequeno. E Marcelo se calou instantaneamente, como se tivesse sido fisicamente impedido de continuar. Então Vitor abriu uma pasta que estava sobre a mesa. Dentro havia extratos bancários, documentos, comprovantes de transferências. Tudo meticulosamente organizado. Tudo mostrando exatamente como Marcelo havia desviado dinheiro ao longo de 8 meses, quase R$300 mil. Vitor passou cada página lentamente, explicou cada transação, cada conta, cada mentira. Sua voz nunca mudou de tom, nunca ficou mais alta, nunca demonstrou raiva, apenas apresentou os fatos com a precisão de um contador forense. Nesse ponto, eu sabia que deveria fazer alguma coisa. Eu estava ali sentado, testemunhando tudo, e parte de mim gritava para levantar e sair, para fingir um ataque cardíaco, para fazer qualquer coisa que me tirasse daquela sala. Mas não fiz nada, porque meus olhos encontraram os de Vitor por uma fração de segundo, e entendi a mensagem silenciosa. Fica quieto, apenas observa, não se envolve. E eu obedeci. Me tornei parte do silêncio. Até hoje me pergunto se eu poderia ter feito algo diferente naquela noite. Mas naquela sala, coragem parecia um luxo que ninguém tinha. Lucas, o jovem arrogante, não teve a mesma sabedoria. Ele explodiu. Levantou-se da cadeira gritando que aquilo era ridículo, que os números estavam errados, que era um mal-entendido, que Vitor estava sendo manipulado por alguém que queria prejudicá-los. Ele gesticulava, apontava. Sua voz ecoava pela sala, e Vitor apenas observava. Não interrompeu, não reagiu. Deixou Lucas despejar toda a sua raiva e desespero. Quando o jovem finalmente ficou sem fôlego e se sentou novamente, tremendo, Vitor esperou mais 10 segundos em silêncio absoluto. Então falou uma única frase. Terminaste? Quando você grita para se defender, já perdeu, porque quem tem o poder nunca precisa levantar a voz. Lucas ficou paralisado. Marcelo estava branco como papel. Vitor fechou a pasta calmamente. Entrelaçou os dedos sobre a mesa e continuou. Disse que tinha dado a Marcelo oportunidades, que confiou nele com responsabilidades importantes, que acreditou que ele era diferente, mas que claramente estava errado e que erros assim precisavam ser corrigidos.
permanentemente. A palavra permanentemente ficou suspensa no ar. Não era ameaça, era sentença. Marcelo finalmente encontrou sua voz. Começou a implorar. Disse que devolveria cada centavo, que trabalharia de graça, que faria qualquer coisa. Suas palavras saíam rápidas, desesperadas, tropeçando umas nas outras. E Vitor continuou apenas observando. Foi nesse momento que percebi algo terrível. Vitor já tinha tomado sua decisão, provavelmente semanas atrás, talvez meses. Aquela reunião não era para ouvir explicações ou considerar clemência. Era um ritual, uma formalidade. Vitor queria que Marcelo soubesse que ele sabia. Queria ver o desespero. Queria que os últimos momentos de Marcelo fossem marcados pela compreensão completa de que sua ganância tinha destruído tudo e estava funcionando. Marcelo estava se desfazendo diante de nossos olhos. Lucas tentou se levantar novamente, mas dessa vez, um dos capangas colocou uma mão pesada em seu ombro. Ele não disse nada, apenas pressionou, e Lucas voltou a sentar. Vitor finalmente se levantou. Caminhou lentamente ao redor da mesa. Parou atrás de Marcelo. Colocou as mãos nos ombros dele quase paternalmente e disse, com aquela voz baixa e calma, que tinha uma última pergunta. Queria saber se havia mais alguém envolvido, se alguém mais tinha conhecimento do desvio, se alguém ajudou. Marcelo negou desesperadamente. Disse que foi apenas ele, que ninguém mais sabia, que nem Lucas estava envolvido. Vitor olhou para mim então. Seus olhos encontraram os meus diretamente e perguntou, "E você, Rafael? Você sabia?" Meu coração parou. Cada músculo do meu corpo ficou tenso. Eu poderia mentir, poderia dizer que não fazia ideia, mas olhando para aqueles olhos, sabia que ele já conhecia a resposta, que estava me testando, que minha vida dependia não do que eu diria, mas de como diria. Então, respirei fundo e falei a verdade. Disse que suspeitava, que via números que não faziam sentido completo, mas que não perguntei, que não quis saber, que fiz meu trabalho e nada mais. Vitor continuou me observando por longos segundos. Então acenou com a cabeça, apenas isso, e voltou para sua cadeira. Tem decisões que acontecem em silêncio absoluto, que não precisam de palavras ou explicações. E ali, naquele galpão, enquanto Vitor se sentava novamente e ajeitava os punhos de sua camisa, entendi que 3 destinos haviam sido selados: o meu, o de Marcelo e o de Lucas. Vitor fez um gesto quase imperceptível. Os capangas se moveram, seguraram Marcelo e Lucas pelos braços. Marcelo começou a chorar, implorar. Lucas tentou lutar, mas foi inútil. Eles foram arrastados para fora da sala. Suas vozes ecoaram pelo corredor, gritos, súplicas, promessas vazias, e então silêncio. Eu fiquei sentado, sozinho com Vitor. Meu corpo estava tremendo, mas tentei não mostrar. Ele olhou para mim por um longo momento. Então falou. Disse que eu tinha feito uma escolha inteligente, que reconhecia a honestidade quando via, que apreciava profissionais que entendiam limites e que tinha uma proposta. Ele precisava de alguém para reorganizar completamente a estrutura financeira de suas operações. Alguém em quem pudesse confiar. Alguém que soubesse quando fazer perguntas e quando simplesmente fazer o trabalho. Alguém como eu. Eu poderia ter recusado. Poderia ter dito que queria sair dessa vida, que não queria me envolver mais. Mas olhando para aqueles olhos, sabendo o que tinha acabado de acontecer no corredor, entendi que aquela não era realmente uma proposta. Era uma ordem disfarçada de oportunidade. Então aceitei. Agradeci até, e Vitor sorriu pela primeira vez naquela noite. Um sorriso pequeno, frio, que não chegava aos olhos. Ele estendeu a mão. Apertei, e naquele aperto de mão, selei meu destino. Existem portas que você atravessa e nunca mais consegue voltar, e às vezes você só percebe isso quando já está do outro lado. Nunca mais vi Marcelo ou Lucas. Nunca perguntei, nunca procurei saber. Seus restaurantes foram discretamente transferidos para outras pessoas. Suas famílias receberam compensações silenciosas. A vida continuou como se eles nunca tivessem existido. E eu
Passei os próximos 3 anos trabalhando diretamente para Vitor. Ganhei mais dinheiro do que jamais imaginei possível. Vivi bem, dormi mal, cada noite me lembrando daquela sala, daquele silêncio, daquela decisão que tomei de não fazer nada enquanto 2 homens eram condenados. Saí dessa vida há 2 anos. Juntei dinheiro suficiente e desapareci. Mudei de cidade, mudei de nome, reconstruí uma existência longe de tudo aquilo. Vitor permitiu. Talvez porque sempre fui leal. Talvez porque sabia que eu nunca falaria. Ou talvez simplesmente porque não me considerava ameaça suficiente para valer o esforço de me encontrar. Seja qual for o motivo, estou vivo. E vivo com o peso daquela noite todos os dias, porque aprendi algo fundamental sobre poder. Não está em gritar, não está em ameaçar, não está em ser o mais forte ou o mais violento. O verdadeiro poder está no silêncio, está em observar, enquanto outros se desesperam. Está em tomar decisões sem precisar justificá-las. Está em fazer as pessoas entenderem que suas vidas estão nas suas mãos com apenas um olhar. Vitor não discutiu naquela noite, não precisou, apenas observou. E naquele silêncio decidiu tudo. E eu sobrevivi porque entendi a tempo que naquele mundo palavras matam. Mas o silêncio decide quem vive.